Oi pessoal, boa tarde. Tô fazendo uma live aqui, né, num horário totalmente diferente do que a gente havia combinado, mas houveram algumas desistências aqui no consultório agora à tarde e como o tempo é dinheiro, eu tô aproveitando para poder fazer essa live e deixa eu até tirar os comentários, para poder fazer essa live nesse tempinho que a gente tem, para eu poder até acelerar ao invés de fazer amanhã, passar um outro compromisso para amanhã. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que tem acompanhado essa maratona de lives. Eu tento da melhor forma possível trazer para vocês, além de histórias reais, com resultados reais, trazer conhecimento também, tendo em vista que muitos de vocês que me seguem aqui não podem fazer o tratamento comigo. Então essa live, né, essas lives, elas servem mesmo para poder alertar vocês com vários temas, com vários assuntos voltados para depilação a laser. Hoje a live ela não vai ser grande, vai ser uma live bem curtinha, bem enxugadinha. Eu trouxe um tema específico que não é muito comentado, mas que tem muita relação com a depilação a laser. Então, como eu disse, eu quero trazer como forma de alerta para vocês ficarem antenados quando forem fazer o tratamento em algum outro estabelecimento que não seja aqui comigo. Porque tudo que eu passo para vocês é conforme o dia a dia aqui na clínica. Hoje a gente não vai ter participação ao vivo, hoje a gente não vai ter ninguém participando da live. Mas ao final da live eu vou colocar um vídeo para vocês de uma paciente que tem um assunto correlacionado com o tema que eu vou falar. E é um videozinho super breve dela contando um pouquinho a experiência dela, do começo, do meio e do final do tratamento, tá bom? Vamos seguir o cronograma. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um hormônio um pouco desconhecido, mas muito importante, que é o DHT. É um hormônio masculino, mas que também pode ser encontrado em mulheres. E o que ele causa quando ele está alterado no organismo masculino e feminino. E a relação dele com a depilação a laser. Então, se você conhece alguém que sofre com calvície, né? Muitos homens, mulheres que sofrem com a alopécia, com queda de cabelo, mande um aviãozinho para elas entenderem um pouquinho essa questão e entender também como tratar, se pode fazer a depilação a laser, se não pode fazer a depilação a laser. Então, eu vou explicar isso para vocês na live de hoje, tá bom? Eu vou começar então, eu tô aproveitando, tô indo mais rapidinho também, justamente pra gente otimizar tempo, falar abertamente pra vocês entenderem da forma mais fácil, tá bom? Então a gente vai começar, né? Eu vou começar um pouquinho explicando sobre esse hormônio. Quem é meu paciente, os de longa data, os recentes mesmo, eles já sabem que eu falo muito da questão hormonal, de hormônios controlados, hormônios que não estão controlados. Eles, não só os meus pacientes, mas hoje em dia nós, né, nós escutamos muito sobre hormônios e a gente conhece bastante hormônio. A gente escuta muito falar quando vai fazer um hemograma, né, sobre T3, T4, que é um hormônio produzido na tireoide. A gente escuta falar sobre testosterona, progesterona, várias zonas da vida. Mas hoje eu vou falar desse hormônio que é o DHT, que é um hormônio importante para o tratamento, que tem correlação com a depilação a laser. E ele é produzido nos testículos e eu vou explicar isso para vocês de forma mais sucinta, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho, né, do que é o DHT. Então o DHT, eu vou referir como DHT, mas é o hormônio de hidrotestosterona. Mas eu não vou ficar falando toda hora de hidrotestosterona, então eu vou me referir ao DHT. Então, o que é o DHT, gente? Ele é um hormônio, né? Um hormônio que é uma versão super concentrada de testosterona. Então, quando você produz muita testosterona e vai produzindo e a testosterona vai elevando, ela se converte em hidrotestosterona. E o que é essa conversão? Quando a gente tem que lembrar, primeiramente, que o DHT, ele é um hormônio andrógeno. O que é um hormônio andrógeno? É um hormônio específico para produzir as características biológicas
principalmente dos homens. Então ele faz crescer pelos, massa muscular, engrossar a voz. Então normalmente ele está mais presente em homens, mas também está presente nas mulheres, né? Então o que vai acontecer? Vamos lá, a gente tem a testosterona. Então você vai aumentando, né? O seu corpo vai fazendo com que a sua testosterona aumente. E aí, teoricamente, vai acontecer uma síntese, que é uma combinação da testosterona com a enzima alfa-reductase. Então, quando exacerbou a testosterona e ela entrou em choque com essa enzima, a gente vai produzir essa substância que age diretamente no... Aí você está perguntando, ok, produzimos, temos alta de DHT. Então ele vai produzir o quê? Uma substância que age diretamente nos folículos pilosos. O que é o folículo piloso? É aquela única célulazinha, né? Vamos imaginar aqui, esse fiozinho de cabelo, que tá aqui. Esse aqui é um pelo e ele tem o folículo piloso dele. Então a gente tem vários folículos pilosos na cabeça. Então essa enzima que é convertida, né, com o encontro do DHT com a alfa-reductase, vai produzir um aumento disso e vai prejudicar o nosso bulbo capilar, que vai desde a raiz a todo o cabelo até a pontinha. Mas uma coisa essa substância ela vai deixar o cabelo mais fraco e a gente precisa lembrar de uma coisa que é muito importante. Quando a gente vê, né, vamos pensar que o DHT ele vai produzir a enzima para poder atacar o folículo piloso. A gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de folículos pilosos. A gente tem um folículo piloso que ele vem com código genético e a gente tem um outro folículo, né, que ele não vem com código genético. O que eu quero mostrar isso pra vocês? Você que, vou dar um exemplo de um homem que fica careca novo, perde cabelo. Se ele tem um código genético, quando ele vem com a genética do pai, no caso da família, ele já tem esse código ativado nele. Então ele vai ter a queda do cabelo, aí quando vai contar a história ele fala, eu tenho a redução do meu cabelo, porque meu pai também era careca. Então é uma pessoa que tem um problema no folículo piloso devido ao código genético. E a gente também tem pessoas que não têm esse código genético, como eu, como você que não tem problema de calvície, problema de alopécia, que é o caimento normal do cabelo, que a gente penteia e sai um pouquinho no banho. Eu tenho escutado muito ultimamente no consultório, até quando eu falei que eu ia fazer essa live, que era para ter sido na semana passada, de pacientes que chegaram até mim e questionaram, Fê, eu tô com muita queda do cabelo, principalmente depois da Covid, eu posso fazer o tratamento? Então o que eu quero dizer para vocês, em queda de cabelo, para essa live, são quedas que vão resultar uma patologia, que seja a alopécia, né, para as mulheres, ou a calvície mesmo para os homens. Então a gente já tem esse ponto, que a gente tem a calvície, né, por esse aumento por código genético e o que não tem o código genético. Vale lembrar que nas mulheres, esses hormônios, eles podem alterar a testosterona, podem desencadear a alopécia. Mas muitas vezes as mulheres que têm hormônios controlados, que todos os seus hormônios, o seu corpo está saudável, não deixa acontecer essa conversão da testosterona para DHT, porque os próprios hormônios, o próprio corpo dela combate isso. Então, mesmo sendo comum em homens e mulheres, acometem mais os homens, né? Então, agora que a gente já entendeu o que é o DHT, como ele é produzido, né? A gente tem o DHT, que é o acúmulo da testosterona. Então, ele vai se transformar vai ter a combinação, né, da testosterona elevada com o reductase, onde ele vai produzir uma substância, que é o DHT, que age diretamente nos folículos. E a gente tem um folículo que vem com carga genética, com código genético, que é quando você já traz a hereditariedade da família, e os que não são códigos genéticos, né, que é o cair do cabelo no dia a dia. Então a gente já sabe tudo isso sobre o DHT. E aí agora a gente vai entrar no assunto específico, né, que é a relação do DHT, desse hormônio, com a depilação a laser.
Como vocês já viram aqui, a produção exacerbada, né, da testosterona causando a DHT, ela vai levar o quê? A destruição dos folículos pilosos. Então, quem tem esse código genético, né, essa questão, ele vai desencadear a calvície, né, nos homens vão ter a calvície e nas mulheres a alopécia. Mas isso também é muito importante eu estar falando, como que eu posso dizer para vocês? Pode acontecer tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Mas você pode também fazer a depilação a laser, isso não é um problema. A alteração hormonal do DHT não vai te proibir de fazer um tratamento. Muita gente pode chegar e pensar assim, bom, se o DHT faz cair o meu cabelo, opa, eu tenho um ponto positivo para depilação a laser, porque se tá caindo o cabelo, no meu corpo vai cair também. Mas o que eu quero lembrar para vocês? Lembra que o DHT é um hormônio andrógeno que produz o quê? Pelos, que aumenta, né, o tom da voz, massa muscular. Então, o que eu vou falar para vocês agora é muito importante, e eu quero que vocês gravem isso. Se você questionar, né? Então, quem tem alteração no DHT, queda de cabelo, vai ter um melhor resultado em depilação a laser? Então, gente, não. Se o DHT, que é o aumento excessivo de testosterona, não tiver controlado e supervisionado por um bom profissional, um profissional apto para o atendimento, com conhecimento para o atendimento, não vai acelerar o processo. E aí é uma frase que eu vou falar para vocês, principalmente para você que não pode realizar o tratamento comigo, para ficar sobre alerta. O DHT, que é o hormônio que faz cair o cabelo da cabeça, faz crescer do corpo. Ele é um hormônio cruzado, pasmem. Então, todo mundo que tiver a patologia de alopécia e calvície e queira iniciar o tratamento, procure um profissional com experiência, com conhecimento para tratar vocês. Como eu falei, né? Pacientes com DHT não é o fim do mundo, não é um caso onde não pode ser tratado, ele pode sim ser tratado, mas eu quero alertar como eu costumo fazer aqui na clínica também. É muito comum, na verdade pouco comum, a maioria dos profissionais, eles não averiguam minuciosamente o caso clínico do paciente. E isso é um fator muito importante para o seu tratamento. Existem, no meu consultório aqui, quem é meu paciente está assistindo a live, que não me deixa mentir, a avaliação aqui ela é muito criteriosa, ela é muito minuciosa. Tem assuntos que eu trago aqui para o consultório, quando a pessoa está preenchendo a fichinha dela, que ela nem imagina, que ela vira para mim e fala, Fernanda, mas eu nem sabia que isso influencia. Então é muito importante. Tem uma tabela que vocês preenchem aqui, que muitos pacientes preenchem achando que tá tudo bem. Meu hormônio tá ok, mas daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto também. Então a avaliação ela é muito importante. E toda vez que o paciente chega no consultório, muitas vezes eu vou sempre na mesma pergunta, porque ela pode alterar de mês a mês. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. As pessoas acham que o que vai retardar o tratamento da depilação a laser é uma alteração hormonal, uma alteração hormonal, mas não é isso. Você vai ter um retardo no tratamento se você tiver uma alteração hormonal não controlada, não supervisionada. E outra coisa, nós seres humanos, principalmente nós mulheres que sofremos com a TPM, com a menstruação, a gente tem muita oscilação hormonal. O que é isso? O nosso hormônio, ele tá o tempo inteiro trabalhando no nosso corpo. Então tem mês que ele vai trabalhar muito, tem mês que ele não vai trabalhar muito. E assim ele fica oscilando. Um exemplo, tem mês que a gente menstrua e dá espinha, a gente fica com sudorese, a gente fica com a TPM maior. Tem mês que a gente não sente nada. Isso é uma oscilação hormonal que pode desencadear até um aumentozinho de pelo entre uma sessão e outra. Então o profissional ele tem que saber o que é uma oscilação
de uma alteração hormonal, porque a alteração hormonal ela vai trazer uma patologia associada. Mas voltando aqui, como a minha anamnese ela é muito minuciosa, né? Eu deixo muito claro isso mesmo, até para quem trabalha com isso ou com pessoas, entender que o paciente ele é único, ele tem a singularidade dele, para o tratamento dele, para a evolução dele. Então, cada vez que você chega aqui no consultório, eu vou te fazer as mesmas perguntas, eu vou te tratar com todo aquele diferencial, com perguntas que você realmente acha irrelevante, mas que tem total relevância para o seu tratamento, tá? E é muito comum, tá, gente, eu escutar isso. Fernanda, mas isso tem a ver, isso não tem a ver? E a gente segue aí com as perguntas, que quanto mais informação você tiver do seu paciente, tiver do seu cliente, melhor para vocês. E uma coisa que é muito importante também, além dessa avaliação, gente, é a experiência, né? Por trás de toda a teoria que eu passo, por toda a teoria que eu aprendi, dentro da dermatofuncional, nesses 12 anos atendendo de segunda a segunda, uma coisa que é muito importante, ela não anda sozinha. E pra mim, hoje, é mais importante do que a teoria, é a prática. É quando você põe a mão na massa. Quantas pessoas eu já atendi aqui no consultório que tinha tudo, segundo a teoria, para dar errado e deu certo. Então a gente não pode... Peraí que eu tô vendo aqui. Carol, eu não entendi. Um exemplo para nós dessas perguntas. Ah, tá. Entendi. Da minha anamnese, né? São várias perguntas mesmo. Eu até ia responder no final. Mas a gente precisa ter o controle hormonal daquele paciente. A gente precisa ter o controle de alimentação, que é uma coisa muito incomum que as pessoas não associam. E isso é uma live que eu vou trazer futuramente, aonde que a alimentação influencia no tratamento. Mas depois eu posso te mandar isso, tá? Me manda no direct que eu vou te mandar, especificando. E voltando, gente, muitas vezes... o que acontece? Peraí, só um minutinho que travou.